Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui para falar porque finalmente terminei de ler um livro que, não sei se vocês se lembram, vou tentar colocar aqui o videozinho de algumas semanas atrás. Eu falei que não ia ler esse livro porque, tipo, ai, tava assim, super maçante, né? Mas terminei de ler o livro, tá? Que é, então, esse aí que eu coloquei, e se eu não coloquei, é esse que eu vou falar agora, que é o 1964, O Elo Perdido. Ai, sempre não sabe o nome completo dos livros, né? Gente, juro que vou melhorar, vou decorar antes de vir fazer o vídeo aqui pra vocês, tá? Ai, tô me tapando assim, mas nem tá quente, que, aliás, nem tá frio, tá? A gente tá tipo assim, sei lá, 11 graus, né? Mas assim, aí hoje eu resolvi que eu tô com frio, com 11 graus. Quando tava -3 eu não tinha frio. Enfim, o nome do livro, né, porque estou de novo com a minha cola aqui, é 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. YouTube não vai entregar isso? Possivelmente não vai, né, gente? Porque vamos falar sobre assuntos polêmicos, não é mesmo? Só um pouquinho, deixa eu voltar ali pra minha cola que eu fiz também. Aí está. Então, gente, este livro, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Terminei de ler ele hoje de manhã. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro, tá? E o que eu posso falar sobre o livro? Um livro super maçante, um livro pra você que não gosta de história, não gosta de saber dessas coisas assim de espionagem, de serviço secreto, teorias das conspirações, não é mesmo? Que Carol gosta, vocês já sabem que eu gosto, né? Então, assim, este livro não é para você. Se você gosta desses assuntos, então continua aqui comigo que eu tô tentando, gente, manter os vídeos assim curtos, essa é a minha ideia, tá? Não fazer uma super resenha, tá? Até porque eu acho que às vezes fica cansativo, tem gente que quer saber mais ou menos, né, só os tópicos do que fala o livro pra ver se interessa ou não. Pelo menos pra mim funciona dessa maneira, tá? Então, tô tentando manter aí os vídeos entre 8 e 58 minutos. Não, mentira. Entre 8 e 10 minutos, tá, gente? Pra ficar uma coisa assim mais. Só umas pinceladas assim nos principais tópicos, tá? E aí é um livro assim que eu achei bem interessante no final, tá? Ficou muito gostoso de ler, na minha opinião, mais no final. Porque no final. Ai, olhando pro lugar errado, como sempre. Oi, Carol. Ai, gente. Esse projeto de blogueira não vai dar certo, né? Estou olhando agora, acho que para a câmera certa. Aquela que tá com várias câmeras, não. Eu tô olhando agora pro buraquinho aquele, né? Que foca, foca. E aí é um livro, então, que ele traz o quê? Não é sobre o golpe militar, tá? Pouquíssima coisa fala, não é esse o foco do livro. O foco do livro é por que a República Tcheca estava no Brasil antes de 64, o que ela tinha, quais eram os interesses dela no Brasil, por que ela estava lá, por que essa República Democrática da Tchecoslováquia estava lá no Brasil, lá entre 1950 e 1970, né? O que ela teve no Brasil, qual era o interesse deste país socialista no Brasil. Vou falar pra vocês? Não vou, vocês têm que ler. Sofram que nem eu pra ler este livro, tá? Mas assim, um livro bem interessante, fala sobre socialismo, fala sobre o comunismo, e aí por que eu gostei dele no final? Porque vocês sabem que eu amo falar sobre as questões religiosas, sobre coisas que têm envolvimento das igrejas, sejam ela igreja católica, igreja protestante. Eu gosto quando tem a religião junto, porque foi quando eu comecei a entender algumas coisas sobre religião e sobre as coisas que acontecem quando tem envolvimento de Estado e religião, que me despertaram para outras coisas, né? E que me fizeram ir para um patamar, eu acho, mais elevado da minha espiritualidade e da minha comunhão com Deus, né? Me afastando cada vez mais das instituições e me aproximando cada vez mais de Deus. E aí, nos 2 últimos capítulos desse livro, inclusive quando ele acabou hoje de manhã, eu virei pro lado, né? Eu tava lendo na cama, virei pro lado e falei pro meu marido, acabou o livro. Tipo, eu tava sofrendo pra ler ele e de repente, pum, acabou. Quando ficou bom, acabou. Por quê? Eu acho que, na verdade, os dois autores, eles não são brasileiros, se eu não me engano, eles são poloneses, tá? Então, antes que digam, é brasileira, a teoria da conspiração, não é, tá, gente? Foi uma pesquisa que esses dois autores poloneses, até onde eu entendi,
eles são, a nacionalidade deles é polonesa. Até onde entendi, foi uma pesquisa que eles fizeram dentro dos arquivos que foram liberados já pelo país, né, pela República Tcheca, sobre a polícia secreta que eles tinham no Brasil naquele período lá entre década de 50 e década de 70, tá? Eu tenho militares na minha família, então esses assuntos me interessam, assim, né? Eu tive contato com essas pessoas, né? Então esse mundo me interessa, né? E aí, assim, nos 2 últimos capítulos, eles falam sobre o envolvimento da igreja, né? Falam sobre a teologia da libertação, né? Que quem não sabe o que é teologia da libertação, é isso que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Que eu não concordo, né? Mas que alguns vão dizer que realmente foi isso, que nada mais é do que transformar Jesus em um ativista político, que a gente sabe que não é, né? Que ele veio para defender os oprimidos, os fracos, né? Aqueles que não têm voz. E não é nada disso, tá? E quem acha que é isso, leu errado a Bíblia, tá? Por isso que é importante ler a Bíblia e não ir com um viés, como que eu posso dizer, político. Porque não é. A Bíblia não é um tratado político. A Bíblia, é a palavra de Deus. E aí você vai dizer, ai Carol, você só lê livros que têm envolvimento religioso? Gente, sim e não. Na verdade, esse eu não sabia que ia meter a igreja no meio. Mas aí quando meteu é que pra mim fica mais legal ainda, né? Então, bom, tem essa questão do envolvimento do Estado da igreja, né? Fala sobre a espionagem no Brasil. Muita documentação, então por isso que eu digo que é um livro meio maçante, assim, porque tem muita informação, muita coisa que foi tirada dos arquivos da República Tcheca, né? E muitas coisas que às vezes a gente não entende, palavras que eram usadas naquela época, coisas que não foram traduzidas muito bem para o português. Então, assim, nesse sentido que eu acho que o livro é um pouco complicado de ler, assim, né? Mas eu recebi um super apoio de alguns seguidores que disseram, não, Carol, termina de ler o livro. E aí, aqui estou, terminei, estou... Até achei que não ia fazer uma resenha, mas aqui estou, né? Não é uma resenha, enfim, mas, né? Achei que não ia fazer nenhum vídeo nem nada, mas estou fazendo. Outra coisa que fala no livro, que é bem interessante, eu acho que, por mais que às vezes os livros não sejam tão bons, não é esse o caso. Acabei que no fim vou dar 4 estrelas para este livro pelo final dele, né? Ia dar 3 antes, porque achei que ele era muito difícil de ler e chato. Mas vou dar 4 por causa do envolvimento religioso que eu gosto. Então ele fala sobre a questão das manipulações, né? Da propaganda, que é tudo que a gente está vendo hoje, né? De como é que as mentiras são implantadas, né? Como é que as pessoas acreditam nas coisas. As infiltrações no setor público. Eu, que já fui servidora pública, né, do estado de Santa Catarina, algumas pessoas sabem disso também. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver, isso também existe até hoje, tá, gente? Não é só lá na época lá da ditadura militar, do golpe, antes do golpe militar, tá? O Brasil era um grande alvo para os países socialistas, né? Da União Europeia, aliás, da atual União Europeia, no caso do bloco soviético naquela época, né? Porque, enfim, o Brasil, com todas as coisas que tinham, né? Até tem várias informações dentro dos relatórios tchecos que falam que eles estavam de olho no Brasil porque era um país muito grande, difícil, então, no caso de controlar, né? Tudo que acontecia lá. Como a gente vê que até hoje é difícil de controlar, né? Tudo que acontece no Brasil. E porque as pessoas são relativamente ingênuas. Achei bem interessante isso. Fala, então, muito pouco sobre o golpe militar, na realidade, porque esse não é o foco do livro, né? Eles dão a entender que talvez seria até algo comandado pelos Estados Unidos. Não vou entrar neste assunto, porque tenho pouquíssimo conhecimento sobre isso, não li, tá? Fala sobre a infiltração nas universidades. Que novidade, né? Não, claro que não é novidade, né? Que eles tinham projetos de fazer infiltrações que não se cumpriram, mas que com certeza eles colocaram pessoas lá dentro, porque tem os relatórios de algumas pessoas que entraram, mas acabou que não foram projetos que não foram para frente, né? E por último, uma frase que eles usam que eu achei também muito interessante, né? Que eles chamavam as figuras deles, que eles tinham contato, os brasileiros que eles tinham contato, que passavam informações para eles, né, para a República Tcheca, para os espiões da República Tcheca, eles eram chamados de inocentes úteis.
E aí eu fico pensando assim, comparando com o dia de hoje, né? Nós estamos em 2023, nós temos muitos inocentes úteis ainda, né? Que é aquelas pessoas que acreditam que passando essas informações naquele ano, porque eles tinham noção de que aquelas pessoas eram. Eles sabiam primeiro que eles eram estrangeiros, né? Então, assim, como é que você tá passando informação do teu país para um estrangeiro, né? Porque você acha que isso vai ser melhor pro seu país. Você acha que você tá ajudando o seu país. Ok. Então, assim, bem interessante o livro, por causa de todos esses assuntos, assim, que eu destaquei aí pra vocês, né? Eu acho que é uma leitura que vale a pena, tá? E depois aí, se vocês lerem, me contem, vamos trocar figurinhas, tá bom? Beijo!